Eu vivi uma vida de prostituição até os 22 anos. Até os 22 anos. 22 anos, os hormônios, né? O cara está transpirando testosterona, né? Por todos os poros, né? Me converti aos 22 anos, depois de uma longa vida, comecei aos 16, de prostituição. E me casei aos 26 anos de idade. E durante esse período, pela graça de Deus, eu fui preservado. Eu quase que posso dizer que, não vou dizer que eu casei virgem, não é? Mas era como se nasci de novo aos 22, casei aos 26 com aquela que é minha mulher, até o dia de hoje, a única. Bom dia, pessoal. Hoje pela manhã meu tema é uma visão cristã do prazer, reafirmando o evangelho dessa feita na perspectiva ou na visão bíblica a respeito do prazer. E eu queria concentrar, é uma área muito vasta, teria muita coisa a ser dita, mas eu quero concentrar especificamente numa forma de prazer que é a mais celebrada na nossa cultura e que está relacionada com o nosso corpo. São os prazeres sexuais e que tem a ver com o uso do nosso corpo. Há outras formas de prazer, evidentemente, mas essa tem ganhado destaque na nossa cultura já desde algumas décadas. Por isso eu creio que, como eu tenho pouco tempo e o assunto é muito vasto, se eu tenho que focar em alguma coisa, eu vou focar exatamente nesse assunto. E eu queria basear o que eu vou dizer no capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 6. E nós vamos ler do verso 12 até o verso 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paulo escreveu isso que nós acabamos de ler, porque havia membros da igreja de Corinto, igreja que ele havia fundado, que continuavam na prática da prostituição religiosa. No mundo daquela época, essa prática era comum. Muitos dos cultos que eram feitos aos deuses pagãos envolviam o relacionamento sexual das sacerdotisas com os adoradores. Essas sacerdotisas eram chamadas de prostitutas cultuais, e elas tinham esse papel de, juntamente com os adoradores, encenar o ciclo da fecundação da terra. Boa parte desses cultos eram pastoris, eram agriculturais, tinham a ver com as estações do ano, celebravam a chegada da chuva, a fertilização do solo, o crescimento da semente, o desabrochar do fruto. Eram religiões que giravam em torno destas estações. E como parte do culto aos deuses que controlavam as chuvas, as estações e a produção do fruto, havia esses atos havia esse relacionamento sexual entre as sacerdotisas e os adoradores. Isso quer dizer
que no templo, por exemplo, da deusa Afrodite, ou a deusa do amor, ela tinha um templo bem lá na cidade de Corinto, havia câmeras, havia quartos no templo, onde então os adoradores se deitavam com essas sacerdotisas, né, que eram consideradas também como prostitutas. E essa era uma prática comum daquela época. Essa relação de religião e sexo era muito comum no mundo pagão, ainda é comum no mundo pagão. E muitos dos coríntios, ao crerem no Evangelho e aceitarem a mensagem do apóstolo Paulo e entrarem na igreja, aparentemente continuavam ainda com essas práticas, porque aquilo estava na cultura. Tipo assim, da mesma forma que você hoje convida um amigo dizendo, olha, vai ter uma feijoada lá na minha igreja, nós vamos fazer um churrasco lá na igreja, vamos lá participar. Aí o seu amigo vem para a igreja e chegando lá na igreja tem oração, tem leitura bíblica, e depois vem a feijoada e coisa dessa natureza. Os pagãos tinham esse tipo de coisa também, tinham os festivais, não é? E as pessoas iam para os templos para comer carne, churrasco e tudo, e aí tinha esses envolvimentos sexuais também. Então fazia parte da cultura. E, aparentemente, alguns dos cristãos lá da igreja de Corinto achavam que não havia mal em participar dessas atividades. Não somente ir ao templo e comer até da carne sacrificada a ídolos, isso é um assunto que Paulo vai tratar nos capítulos 8, 9 e 10 dessa carta, mas também participar da imoralidade que era comum naqueles festivais. Isso estava muito de acordo com o pensamento grego a respeito do prazer. O prazer era idolatrado na cultura grega. A cultura grega se tornou famosa pela exacerbação, por exemplo, do corpo. Nós conhecemos aquelas estátuas, aquelas imagens, aquelas esculturas que são feitas ou foram feitas naquela época e que exaltam a beleza masculina e feminina. Havia jogos, os famosos jogos ístmicos que eram praticados em Corinto e os jogos olímpicos que eram feitos em Atenas, onde o corpo era adorado e era venerado. Eles cultivavam o corpo. Então, essa tendência nossa hoje do cultivo do corpo, né, você ir para uma academia, só se valoriza aquele que é modelo ou manequim e tudo mais, isso não é uma novidade na história do mundo. Na época de Paulo isso era feito também. Tinha até um movimento filosófico chamado hedonistas, que vem da palavra grega hedone, que significa prazer, que diziam que a razão principal do homem era experimentar o prazer em todas as suas formas. Para ser justo com os hedonistas, eles não enfatizavam somente o prazer físico, mas eles falavam também do prazer intelectual, de você descobrir novas coisas, meditar nas realidades, ou avançar o seu pensamento, adquirir cultura. Isso era uma forma de prazer também. Mas o tipo de prazer que predominava na cultura hedônica ou hedonista, na época do apóstolo Paulo, era aquele relacionado com o corpo. Então, não somente a própria admiração do corpo, o cultivo do corpo, mas também o relacionamento sexual. Ter um homem casado, ter amantes era extremamente comum e tolerado na sociedade da época. A prática da prostituição, inclusive, fazia parte das religiões. Os encontros fortuitos, as amantes, não é? Tudo isso era permitido naquela cultura extremamente permissiva, aberta para isso, que Paulo inclusive descreve em Romanos capítulo 1, com cores bem vivas. Não é? É nesse contexto que o apóstolo Paulo procura direcionar os crentes de Corinto com relação ao uso do corpo para um prazer superior ao prazer físico. E aqui, do verso 12 até o verso 20, ele desenvolve o que tem sido chamado de uma teologia do corpo. Você não vai encontrar o que Paulo diz aqui sobre o corpo tão bem organizado e didático em outro lugar da Bíblia. Aqui é realmente o texto básico onde nós aprendemos por que Deus nos deu um corpo, qual a finalidade dele e que tipo de prazer é o prazer maior que nós deveríamos ter através do corpo. Então, meu objetivo, expondo essa passagem para vocês, é mostrar que
A visão cristã do prazer passa pela consciência ou pelo conhecimento do motivo pelo qual Deus nos deu o corpo, que é o órgão pelo qual nós sentimos mais prazer, não é? No uso do corpo, então, é que nós temos prazer. O comer, o beber, o ouvir, o pensar, o sentir, o tocar, tudo isso vem através do corpo. E são coisas que nos dão prazer. Então, falar sobre o corpo vai nos ajudar a respeito desse foco. Então, vamos lá, espero que suas Bíblias estejam abertas aí. Paulo começa aí no verso 12, rebatendo um dito ou um provérbio que estava correndo lá na igreja de Corinto e que provavelmente era uma espécie de mote ou slogan desse pessoal que achava que usar o corpo para ter relações sexuais com prostitutas ou qualquer tipo de relação sexual, isso era lícito ao cristão. Se você colocar, eu queria que você fizesse assim, olha, está vendo a expressão aí? Todas as coisas me são lícitas, coloque entre aspas, porque provavelmente não é Paulo que está dizendo isso, ele está repetindo o que é que os coríntios estavam dizendo. É como se fosse assim, ó, vocês estão dizendo, todas as coisas me são lícitas, tá bem, mas eu digo, nem todas convém. Aí ele repete, vocês estão dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas eu digo, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo aqui está respondendo à desculpa que o pessoal de Corinto estava usando para se justificar da prática da imoralidade. E talvez era uma má compreensão daquilo que o apóstolo Paulo tinha ensinado quando esteve lá na igreja, na cidade. O evangelho pregado por Paulo, que é o evangelho que é pregado pelos demais autores bíblicos, não é, pelo próprio Senhor Jesus, é que Deus salva pecadores pela sua misericórdia e pela sua graça. A salvação é pela fé, sem as obras. É isso que o Evangelho diz, que Deus nos aceita com base nos méritos de Cristo, portanto, gratuitamente, generosamente, misericordiosamente. Aí os coríntios estavam chegando à seguinte conclusão: se é pela graça, não é pelas obras. Se não é pelas obras, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, porque isso não vai afetar minha salvação. Portanto, para o cristão tudo é lícito. O cristão pode fazer tudo, porque ele é salvo pela graça. Ele é perdoado gratuitamente por Deus, independe do comportamento dele. Então, tudo me é permitido. Esse era o slogan que era usado pela igreja de Corinto para justificar a prática da imoralidade. E você percebe que a torcida corintiana, você percebe que esse espírito coríntio, né, ele permanece até o dia de hoje. Foi mal essa, foi horrível. Ok, esquece. Né? Permanece hoje, porque é a mesma desculpa. É a mesma desculpa. O pessoal usa a graça de Deus, o evangelho da graça de Deus, para justificar a sua vida na imoralidade. Tipo assim, né? Eu levo minha namorada para a cama, eu transo com minha namorada. Tudo bem. Mas qual o problema disso, né? Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus não liga para isso. Eu posso ir ficando com quem eu quiser, posso ter vários parceiros. Né? A salvação é pela graça, Deus não vai se importar com esse tipo de prazer. Não é? Tudo é lícito ao cristão, toda forma de prazer é lícita ao cristão, porque ele é salvo pela graça de Deus. A resposta de Paulo é: todas as coisas são lícitas, é verdade, mas nem todas convêm. E todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Há um jogo de palavras aqui, na língua grega, que não aparece no português. Quando ele diz, todas as coisas me são lícitas, ele, na verdade, está dizendo, todas as coisas estão debaixo do meu controle, mas eu não me deixarei controlar por nenhuma delas. Em vez dessas coisas me controlarem, eu é que vou controlá-las. Não vou deixar que elas tenham poder sobre mim, mas eu vou ter poder sobre elas. Eu vou dizer não, basta, e colocar limite. Eu não vou simplesmente seguir as minhas paixões de acordo com o que elas desejam, com o que elas querem.
Então está aqui o primeiro ponto, e Paulo já coloca aqui o tema, não é, do que ele vai dizer. Que nós não podemos pensar, pelo fato de que Deus nos deu um corpo, de que Deus nos deu possibilidade de sentir prazer, que toda forma de prazer é lícita, ou convém, ou eu posso usar de qualquer maneira, não é? Há limites que foram colocados por Deus por conta da nossa natureza pecaminosa, por conta da influência do pecado na sociedade humana e por causa das consequências de como a gente usa o nosso corpo. Então, há regras com relação a experimentar o prazer. Nem toda forma de prazer é permitido ao cristão, permitida ao cristão. O prazer pode ser experimentado dentro dos limites que Deus colocou. No verso 13, Paulo continua na mesma linha de argumento. Ele está rebatendo mais outra ideia dos coríntios para se justificar. E essa é muito comum hoje. É tipo assim, ó: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Os coríntios queriam colocar as relações sexuais no mesmo nível de você fazer uma refeição. De fato, esse é um argumento que é usado hoje. Tipo assim, quem é que criou o sexo? Deus. Eu já nasci com o sexo, eu não sou um anjo, né? Deus criou o aparato masculino, criou o aparato feminino, deu desejo, deu vontade. Então fazer sexo é uma necessidade física e é tão natural como você comer. Deus não criou o estômago e Deus não criou os alimentos? Tem alguma coisa errada em eu me alimentar e trazer comida para o meu estômago? Então, da mesma forma, sexo é uma coisa natural. É tão natural você ter relação sexual como você fazer uma refeição. Você está satisfazendo a necessidade física. Então, esse é um argumento muito comum hoje, não é? Mas ele é tão antigo quanto os hedonistas. É tão antigo quanto a igreja de Corinto. O pessoal lá já dizia isso, não é? Os alimentos são para o corpo e o corpo para o alimento. Então, o órgão masculino é para o feminino e o feminino para o masculino. É natural. O que é que tem de errado com isso? Eu tenho que satisfazer as minhas necessidades. E eu não aguento, pastor. Eu não aguento, né, ficar abstinente, né? Esse é um argumento que a gente ouve direto. Eu vivi uma vida de prostituição até os 22 anos. Até os 22 anos. 22 anos, os hormônios, né? O cara está transpirando testosterona, né? Por todos os poros, né? Me converti aos 22 anos, depois de uma longa vida, comecei aos 16, de prostituição. E me casei aos 26 anos de idade. E durante esse período, pela graça de Deus, eu fui preservado. Eu quase que posso dizer que, não vou dizer que eu casei virgem, não é? Mas era como se nasci de novo aos 22, casei aos 26 com aquela que é minha mulher, até o dia de hoje, a única. Não venha com essa de que você não aguenta. Não venha com essa de que você não aguenta. Tá? Você não quer, mas não venha dizer que você não aguenta. Porque aguenta sim, pela graça de Deus. Pelo fruto do Espírito Santo, pelo Evangelho que transforma. Você aguenta sim. Então, não tem isso, né, de dizer que é uma coisa natural e que tem que ser feita a qualquer custo. Olha o que é que Paulo diz. É verdade, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aqueles. Ou seja, essa relação dos alimentos para com o estômago faz parte da realidade presente do mundo atual que será destruído por Deus na vinda do Senhor Jesus Cristo. Faz parte de uma realidade transitória, mas o corpo, ele tem uma finalidade maior que ultrapassa a história desse mundo, porque ele não foi feito para a impureza, final do verso 13, mas para o Senhor. Para o Senhor. Ou seja, Deus nos criou com o corpo para uma finalidade muito maior do que simplesmente a satisfação dos seus desejos físicos e que estão relacionados com esse mundo. Ele diz aqui, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. O Senhor aqui é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor ressurreto. Quando ele diz que o corpo não foi feito para a impureza, ele está dizendo que
Todo prazer que é derivado da impureza, ele é ilícito, porque é um desvio de finalidade. Essa expressão está muito em uso hoje, né? É um desvio de finalidade. O corpo não foi feito para experimentar prazeres ilícitos, como a prostituição, a fornicação, sexo antes do casamento, a masturbação, a pornografia e todo esse tipo de coisa. Então, o corpo não foi feito para a impureza. A palavra impureza aqui é a nossa conhecida palavra porneia, que é uma palavra muito ampla no Novo Testamento e que envolve todo tipo de relação sexual ilícita. Todo tipo de relação sexual ilícita. Prostituição, adultério, fornicação, relação homossexual, bestialismo, enfim. A relação está lá no livro de Deuteronômio, tem lá um resumo, né, daquilo que a gente chama de relações sexuais ilícitas. A lista é muito grande, Paulo ainda acrescenta mais alguma coisa no Novo Testamento aqui. Então, mas o corpo não foi feito para isso. Esse tipo de prazer está fora dos limites. O propósito do corpo é superior a isso. Ele diz aqui que o corpo é para o Senhor. Ou seja, esse corpo que Deus me deu, ele foi dado com a finalidade de pertencer a Jesus Cristo. Essa é a diferença entre os anjos e os homens. Existe uma outra raça que Deus criou ao lado da nossa, de seres morais, responsáveis, conscientes, vivos e relacionais, que são os anjos. A diferença é que os anjos foram criados sem corpo e já com um número limitado. Existem tantos anjos hoje quanto no dia em que eles foram criados. Eles não se multiplicam, eles não se proliferam, eles não têm corpo, eles não sabem o que é o prazer que nós sentimos através do corpo. Eles não têm ideia do que seja isso. Eles devem sentir outro tipo de prazer no relacionamento com Deus. Mas eles não têm essa possibilidade. Deus nos criou com corpos. Exatamente porque o plano dele, desde a eternidade, é que a segunda pessoa da Trindade se tornaria um de nós. Um de nós. Esse era o plano de Deus. Ele criou uma raça com corpo, porque desde a eternidade o plano dele era que ele se tornasse um de nós. A gente pode até quase que chegar perto dos limites da heresia, né? A gente pensa que a grande coisa é o homem querer ser Deus. E se Deus quisesse ser homem? O corpo é para o Senhor. E diz em seguida, e o Senhor para o corpo. Já pensou nisso? O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Não é só nós que queremos ser como Deus, a plenitude, a divindade, chegar perto, transcender os limites, mas o próprio Deus quis ser um de nós. E o corpo é exatamente onde há esse ponto de encontro, de cima para baixo e de baixo para cima. Deus nos deu o corpo para isso. E como é que você vai usá-lo para outra coisa? Como é que você vai se rebaixar e desviar a finalidade do seu corpo praticando a impureza e a porneia? Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Alimento e estômago fazem parte dessa realidade provisória, mas Deus tem um destino superior e muito mais nobre para o nosso corpo. Nós pertencemos ao Senhor e o Senhor é para o corpo. Eu não sei quantos de vocês estão conscientes de que quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, Ele ressuscitou com um corpo real e verdadeiro, glorificado, distinto do nosso, porque imortal, não perecível, sem pecado e com capacidades que nós não conhecemos. E Ele subiu com esse corpo à presença de Deus e se assentou à direita da majestade nas alturas. Sabe o que é que isso significa? Que Jesus tem hoje o mesmo corpo da ressurreição. Quando Ele subiu aos céus, Ele não tirou o corpo e deixou escondido em alguma nuvem. Mas Ele continua encarnado até hoje. Isso significa que nós temos um homem sentado à direita de Deus que intercede por nós e que é o nosso representante. Há um homem sentado no trono do universo, com corpo, e é Jesus de Nazaré, ressurreto, Senhor glorificado, glorioso, que tem todo o poder no céu e na terra. Ele é o nosso mediador, Ele é o primeiro da ressurreição, é nosso irmão mais velho, por isso que Ele nos atende, nos entende, e é por isso que eu só posso chegar a Deus através dEle.
O corpo foi feito para essa finalidade gloriosa, de ser o canal, o meio pelo qual Deus vem a nós e nós vamos a Deus. É nele que se encontra a divindade e a humanidade. Essa é a finalidade que Deus deu um corpo a você. E é por isso que você não deve usá-lo em prazeres que não correspondem a esse objetivo. Verso 14, esse foi o primeiro argumento do apóstolo Paulo, a finalidade do corpo. Por que vocês não devem se prostituir, diz o apóstolo Paulo? Porque é desvio de finalidade, o corpo não foi feito para isso. Segundo, Paulo fala da ressurreição que ele já tocou antes, verso 14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará nós pelo seu poder. Essa passagem é importante para que nós nos lembremos da importância que o corpo tem na teologia cristã. E nisso o cristianismo era muito diferente das religiões da sua época. Na época do apóstolo Paulo, a filosofia que predominava era o neoplatonismo, que era oriunda do pensamento do grande filósofo Platão. Os neoplatônicos, eles eram dualistas, eles acreditavam que a realidade era dividida em dois compartimentos. Havia o andar de cima das coisas espirituais, o mundo das ideias, o mundo ideal, e havia o andar de baixo, que era o mundo físico, que era um reflexo e uma cópia daquelas ideias que tinham lá. Esse púlpito, por exemplo, de madeira que eu estou vendo aqui, ele é o reflexo do púlpito ideal que existe lá no mundo das ideias. Portanto, ele é inferior porque ele é material. Então, dessa forma, tudo que é material é intrinsecamente mal ou até pecaminoso. E com essa visão dualista, há essa separação do espiritual e do material. E tanto é que nas religiões, especialmente no gnosticismo, que é uma religião que vai nascer aí, né, nesse caldeirão de ideias, né, influenciadas por Platão, na visão gnóstica, o corpo é a prisão da alma. Para você poder se elevar, chegar perto de Deus, você tem que castigar o seu corpo, castigar os seus desejos, impedir os seus desejos, limitar o seu corpo para que você transcenda, para que você liberte a alma. E essa ideia entrou na Idade Média, é quando surgem os mosteiros, a ideia do celibato, que para você ser padre você tem que ficar solteiro, que ficar solteiro é mais espiritual do que ser casado, por isso veio a ideia da virgindade perpétua de Maria, para ela poder ser santa, e essas ideias foram entrando dentro do cristianismo. O que há de errado nelas é que acaba valorizando o espírito e desvalorizando o corpo. Até algum tempo atrás, em alguns movimentos cristãos, né, em algumas linhas do cristianismo, o relacionamento sexual era visto como a parte suja do casamento. Parte suja do casamento, porque envolvia corpos, né? E a visão que predominou, e infelizmente ainda predomina em muitos setores hoje do evangelicalismo, é que o cristianismo é uma religião que tem a ver com a minha alma. Ela se preocupa em tirar a culpa da minha alma para que eu, depois da morte, vá morar no céu, com os anjos no céu. Essa é uma visão distorcida do que é o cristianismo. Cristo veio resgatar não somente a minha alma, mas também o meu corpo. E eu vou dizer para vocês, a minha esperança final não é o céu. Minha esperança não é o céu. Minha esperança é o quê? A ressurreição dos mortos. O céu é provisório. Você morre e em espírito vai para a presença de Deus, mas está incompleto porque seu corpo está aqui. A plenitude vai ser quando Cristo voltar, seu corpo ressurgir, se unir à sua alma e agora com corpo e alma, redimidos, completos, restaurados e gloriosos, nós vamos morar no novo céu e na nova terra, físicos, onde habita a justiça, a nova criação que Deus está fazendo, sobre a qual me referi ontem, quando falei sobre trabalho. Então a minha esperança não é o céu, mas a ressurreição. É isso que eu aguardo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará nós pelo seu poder. Por isso que o corpo é importante na teologia cristã, na teologia bíblica. A gente não pode só enfatizar a alma, mas também o corpo. E é por falta dessa visão que o Evangelho, quando chegou no Brasil, ele estava preocupado só em construir igrejas. Quando, na verdade, se a gente tivesse a visão completa, nós estaríamos preocupados também com hospitais, com orfanatos,
participação na política, participação na economia, mas porque a gente acha que cristianismo é só espiritual, aquela espiritual assim tem a ver com a alma, a gente esquece essa dimensão ampla que Deus nos fez com um corpo, e corpo que se relaciona, um corpo que vive, está no meio ambiente, que adoece, que precisa de treinamento, que precisa de cuidado. O corpo é importante na teologia cristã, por isso que você não deve usá-lo de qualquer maneira. Por isso que você não pode pensar no prazer físico como sendo a finalidade última do seu corpo, porque não é. Você não será feliz somente se casar para ter um cônjuge, para ter relação sexual. Você pode ser feliz perfeitamente no celibato. Pode perfeitamente. Tem gente que faz de casar e ter uma pessoa com quem ter sexo todo dia a coisa mais importante do mundo. Se não tiver isso, é você infeliz. Mentira. Porque existem prazeres superiores, mais sublimes e mais duradouros. Aliás, na vida de casado, o relacionamento sexual representa uma porcentagem muito pequena do tempo a dois. Há prazer muito maior e mais constante na amizade, na fraternidade, chorar juntos, se alegrar juntos, fazer as coisas juntos e se entender um ao outro. Isso representa bem mais de 90% do casamento. Então, segundo ponto, haverá ressurreição e o destino glorioso do corpo. Por isso, não pense que o prazer se limita a esse uso sensorial do corpo nas relações sexuais. Terceiro argumento de Paulo, verso 15 a 17. É que os nossos corpos, eles são membros de Cristo e que nós estamos unidos a Cristo da mesma forma que um homem está unido à sua esposa. O argumento que Paulo usa aqui é baseado em Gênesis 2, 24, quando, depois de descrever que o homem foi tirado do pó da terra e que a mulher foi tirada da costela do homem, e Deus então apresentou Eva a Adão. Adão olhou e disse: essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Então foi acrescentado: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ou seja, no casamento, relação sexual, existe a formação de uma biunidade, os dois serão uma só carne. Os dois serão uma só carne. Aqui o apóstolo Paulo, ele diz então, quando você se une ao seu namorado, né, que não é seu marido, a sua namorada, que não é seu, ou a uma prostituta, ou uma mulher que não é a sua, um homem que não é o seu esposo e tudo mais, você está se unindo a essa pessoa. E como você está unido a Cristo, você está trazendo Cristo para essa relação. Você está trazendo Cristo para essa relação. Aqui, verso 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Essa é a premissa. Se eu sou crente, se eu nasci de novo, estou unido ao Cristo ressurreto. É dele que vem o meu poder, que vem a graça, tudo que eu preciso para o dia a dia. Vocês não sabem disso? Que os seus membros são membros de Cristo, pertencem a Cristo, suas mãos, seus olhos, seus ouvidos, a perna, tudo é de Cristo. Cristo está em você. Aí vem agora a inferência. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo, que são os membros do meu corpo, e os faria membros de uma meretriz. Meretriz é uma prostituta. Então, quer dizer isso, quando eu me deito com uma prostituta, e eu sou crente, então eu estou trazendo Cristo para aquela relação. Olha a resposta de Paulo, absolutamente não. Ou seja, aonde você for, Cristo vai. Onde você está, Ele está. Não existe nenhum ambiente, se você é crente, está unido a Jesus, não tem nenhum ambiente em que você vá, que Ele não vá com você. Não tem nenhum lugar em que você se assente que Ele não esteja também. Não tem nenhuma pessoa com quem você converse com que Ele não esteja presente. E não tem ninguém com quem você se deite que também Ele não vai estar ali. Por isso, a única pessoa com quem você tem que se deitar é seu legítimo cônjuge, sua legítima esposa e seu legítimo marido.
Fora disso, você está levando Cristo a participar de uma relação ilícita. Eu tomaria os membros de Cristo e os faria membro de uma meretriz? Resposta de Paulo, não. Então, é isso que você é. Você é membro de Cristo. Aí ele pergunta no verso 16, não sabeis, né, que parece que não sabiam, né? Que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, está citando Gênesis 2, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Estamos unidos a Cristo, somos um espírito com Ele. Temos o mesmo pensamento, caminhamos nas mesmas pisadas, temos o mesmo ideal. Sou um com Jesus. E isso vai refletir no meu relacionamento e como eu uso meu corpo e também o tipo de prazer que eu terei. Vamos para o quarto argumento de Paulo, verso 18. Isso aqui já é um pouquinho mais complicado. Ele diz assim, fugi da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Todo pecado é igual. Todo pecado é transgressão da lei de Deus. O mesmo Deus que disse, não mentirás, é o mesmo Deus que disse, não adulterarás. Por isso que a Bíblia diz, quem guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, tornou-se culpado de todos. Mas os pecados têm consequências diferentes. Pecados com o corpo, eles trazem consequências maiores, porque eles envolvem outra pessoa. Eles trazem outra pessoa para esse relacionamento, especialmente a imoralidade. Traz outra pessoa para esse relacionamento. E traz perturbações para a ordem natural das coisas. Gravidez indesejada, doença venérea, culpa, depressão, famílias dilaceradas, filhos que crescem sem paz. Quem comete imoralidade, peca contra o próprio corpo. Ou seja, há consequências mais graves. Não é à toa que na relação de pecados que há no Novo Testamento, há várias listas de pecados no Novo Testamento, em quase todas elas, a imoralidade sexual e a impureza aparecem na cabeça. É logo o primeiro. Entre os 3 primeiros, aparece. Não é sem razão também que a primeira coisa que Adão e Eva resolveram que deviam fazer depois que desobedeceram a Deus foi o quê? Se cobrir, não é? Eles perceberam que estavam nus, não é interessante? Que afetou diretamente o corpo. O primeiro pecado, né? Não toma do fruto. Tomou do fruto, qual foi a consequência? Eita, eu estou nu. O que tem uma coisa a ver com a outra? Mas já afetou diretamente o corpo. Então, todos os pecados são ofensa contra Deus, mas quem pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. A advertência do apóstolo Paulo a respeito das consequências. Quinto argumento, verso 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Tem 2 palavras na língua grega para templo. Tem uma palavra que se refere à construção, o templo de Salomão, como ele foi feito e construído, e depois reconstruído, reembelezado, refeito, retrofitado por Herodes, na época de Jesus, e uma palavra que significa o santuário, que é aquele compartimento mais dentro do templo, que era chamado o Santo dos Santos, que era fechado ao acesso público, aberto uma vez por ano para o sumo sacerdote, que entrava lá no dia da expiação, levando o sangue de um cordeiro de um ano que havia sido sacrificado no altar que ficava do lado de fora. Era tão proibido alguém entrar lá, era tão íntimo aquele lugar com Deus, lá estava a Arca da Aliança, a lei estava lá dentro, era tão íntimo que o sacerdote, quando ele entrava com a cordinha amarrada no tornozelo. Porque vai que ele tivesse um ataque do coração lá dentro, ninguém podia entrar para tirar o cadáver. Então o que é que fazia? Já que não podia entrar, porque era o local da presença de Deus, é onde Deus morava, era o naos em grego, santuário. Quando Paulo diz aqui, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, ele está se referindo àquele lugar. O meu corpo é o santo dos santos, equivalente lá, é o equivalente ao santo dos santos do templo de Salomão.
É o local que Deus escolheu para a sua habitação. É o local da glória, onde a nuvem da glória se manifestava, onde Deus gravou a sua lei no meu coração, onde Ele vem falar com o seu povo, onde há propiciação e redenção, onde o sangue é aplicado para a remissão de pecados. É isso que o meu corpo é. É a sede da presença e da morada do Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, mas escolheu e resolveu habitar no corpo humano, como sendo o local da sua habitação e da sua manifestação. É isso que é o meu corpo. Vocês não sabem disso? Pergunta o apóstolo Paulo. Não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Primeiro ele disse que o nosso corpo foi feito para a segunda pessoa da Trindade, Deus Filho Jesus Cristo. Agora ele diz que é o santuário da terceira, o Espírito Santo, que é através de quem Deus, mediante Jesus Cristo, vem habitar em nós. O Espírito Santo que está em vós. Está em vós. Por definição, todo crente tem o Espírito Santo. Você não precisa esperar uma segunda experiência, que às vezes é chamada de batismo com o Espírito Santo. Por definição, todo crente tem o Espírito Santo que vem morar nele, senão nem crente ele é. Ele se torna o santuário de Deus, pelo Espírito que está em nós, da parte de Deus, e portanto, não sois de vós mesmos. Não nos pertencemos, meu corpo não me pertence, eu não posso usá-lo do jeito que eu quiser, com quem eu quiser, para a finalidade que eu quiser. O último argumento de Paulo, está no verso 20. Não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Fostes comprados por preço. E quando ele fala em comprado com preço aqui, ele está se referindo ao meu corpo. Ele foi comprado por um preço. O preço vocês sabem qual foi. Foi o corpo do Senhor Jesus na cruz, oferecido pelo meu. O corpo dele pelo meu. Lá na cruz o corpo dele foi pisado, esmagado, perfurado, derramou cada gota do seu sangue no chão. Era meu corpo que devia estar ali, mas o corpo dele foi dado em lugar do meu. Então o meu corpo foi comprado por preço, e o preço foi o corpo do Filho de Deus na sua morte e na sua ressurreição. Eu vi uma história que eu quero contar para vocês como ilustração. Aconteceu na Holanda. Quem me contou foi meu sogro, que é holandês. Ele disse que tinha um menino que fez um barquinho para velejar, um barquinho de brinquedo, né? Barquinho para brincar lá nos canais da Holanda. A Holanda está abaixo do nível do mar, como todo mundo sabe, e ela é cortada por muitos canais. E nesses canais, o pessoal brinca, em alguns dá para brincar, hoje em dia é proibido, mas há muito tempo atrás era permitido fazer isso. Quando eu morei na Holanda, os meus filhos, uma das primeiras coisas que os meus filhos tiveram que aprender foi nadar, era obrigatório, toda criança holandesa tem que aprender a nadar, por conta da quantidade de canais que existe na cidade, a possibilidade de uma criança cair lá. Então, esse menino fez um barquinho de madeira, né? Pintou o barquinho, colocou o nomezinho, colocou a vela, e estava brincando lá nos canais, e feliz da vida, de repente bateu um vento e lá vai o barquinho, ó. E o menino pega, e o barquinho vai, foi embora. Perdeu o barquinho. Esse menino ficou triste demais. Né? Triste. Barquinho que ele amava aquele barquinho, era o brinquedo predileto dele. No dia seguinte, a caminho da escola, ele passa por uma loja, e o que é que está sendo exposto na loja para vender? O barquinho dele. Disse, não. Aí entrou, foi direto para o dono da loja e disse, eu quero aquele barquinho, é meu. O dono da loja disse, não senhor, esse barquinho eu comprei ontem à tarde, alguém passou aqui e vendeu esse barquinho. Se você quer o barquinho, você vai ter que pagar por ele. Mas é meu barquinho, eu fiz o barquinho. Desculpa, senhor, eu comprei esse barquinho de uma pessoa. Aí o menino cortou grama, tirou lixo, lavou louça, limpou janela, colocou em prática tudo que eu disse ontem sobre o trabalho, e no final ele conseguiu dinheiro suficiente, entrou na loja, pagou o preço do barquinho, tomou o barquinho no braço, saiu dizendo para o barquinho, barquinho, você é meu 2 vezes, eu te fiz e eu te comprei.
Exatamente isso que está aqui. Deus nos fez e Ele nos comprou. Por isso nós não pertencemos a nós mesmos. Nós somos comprados, pertencemos a Deus que em nós habita pelo Espírito na pessoa de Jesus Cristo. Conclusão de Paulo de todo o argumento no verso 20 agora, resumindo tudo. Agora, pois, o pois aí introduz a conclusão, glorificai a Deus no vosso corpo. Eu sei que você já ouviu essa expressão quando o dirigente de louvor disse: gente, vamos glorificar a Deus com o nosso corpo, né? Levanta a mão, vamos glorificar a Deus aí. Trenzinho de Jesus, coreografia evangélica e tal. Glorifica a Deus com o corpo. Gente, esse texto já sofreu muito nas mãos dos dirigentes de louvor. Ele não está dizendo isso. Não está dizendo isso. O que no contexto significa glorificar a Deus com o corpo? Lembra que texto fora do contexto é o quê? Pretexto. No contexto, o que é que esse versículo está dizendo? Que eu glorifico a Deus não é só com minha alma, minhas orações, os meus pensamentos, não, eu glorifico a Deus com a maneira pela qual eu uso o meu corpo, ou seja, vivendo de uma maneira santa, reta, justa e usando o meu corpo para a glória de Deus, ou seja, experimentando as bênçãos, os prazeres e os privilégios que Deus me dá de maneira lícita, correta. Não é que a Bíblia é contra o prazer, é contra o prazer ilícito. Não é que a Bíblia é contra você sentir satisfação, é contra você sentir satisfação em desvio de finalidade, quando o corpo não foi feito para aquilo. Na verdade, nós deveríamos ser o povo que sentia, ou que deve sentir, o maior prazer do mundo, o povo mais feliz e prazeroso do mundo, porque nós sabemos por que é que o corpo nos foi dado. E nós temos possibilidade de, através do corpo, experimentar prazeres que quem não conhece a Jesus não conhece. O próprio conceito da união com Cristo, a sensação da presença de Cristo em nós, do Espírito Santo trabalhando santidade em nosso coração. Existe prazer maior do que a santidade? A pureza, você traz uma realização e uma satisfação tão grandes, o amor de Deus derramado aqui dentro de nós. São prazeres que o mundo não conhece. Por isso que o salmista diz: quem é que eu tenho na terra além de ti? Por isso que ele diz: Senhor, tu és o meu prazer. Por isso que as antigas confissões de fé, a começar com a confissão de fé de Westminster, o catecismo menor pergunta: qual é o fim principal do homem? Resposta: conhecer a Deus, glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Então o cristão sabe o que é prazer. De todos os povos, de todos os tipos de gente, ele é aquele que mais deveria conhecer isso aí. E ser feliz, alegre, satisfeito, contente, porque ele sabe, ele entende isso aqui, para quem ele é e por que é que ele tem um corpo, qual a finalidade dele aqui nesse mundo. Glorificai a Deus no vosso corpo. Eu termino aqui com a minha oração, para que Deus nos ensine isso. Nós vivemos numa cultura muito hedonista, que é voltada para o uso errado do corpo. Eu queria que você valorizasse o corpo que tem, que você entendesse o seu corpo a partir de como Deus olha para ele. Talvez você não goste de você, do seu corpo, você se acha feio, ou se acha isso, se acha aquilo, mas eu queria que você olhasse para o seu corpo dessa perspectiva. Eu não estou aqui para falar de autoestima, eu tenho alguma dificuldade com esse tipo de classificação, mas eu estou dizendo que, a partir de uma teologia do corpo, nós deveríamos ser muito mais felizes e satisfeitos conosco mesmos do que geralmente nós somos. E é exatamente a falta de satisfação e de contentamento naquilo que nós somos e que Deus nos fez, que faz com que a gente queira aquilo que não podemos ter e que sejamos aquilo que não fomos feitos para ser. Mas a partir do momento que você se entende, a partir do momento que você se entende dessa perspectiva, então você tem mais satisfação naquilo que você é e naquilo que Deus lhe deu. E você passa a agradecer a Deus. Deus, muito obrigado pelo corpo que o Senhor me deu. Muito obrigado que o Senhor escolheu morar em mim. Obrigado que esse meu corpo tem um destino glorioso. Obrigado que eu possa experimentar alegrias e prazeres que as pessoas mais bonitas do que eu não têm nem ideia. Obrigado que eu possa experimentar isso.
E obrigado porque um dia eu serei perfeito. Terei um corpo igual ao do Senhor Jesus para navegar, explorar e viver no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça, de prazeres indizíveis, que Pedro chama de uma glória, de uma alegria indizível e cheia de glória, que palavras não podem descrever. A alegria, o gozo e o prazer que nos espera, e que é muito superior ao aperitivo que nós temos aqui nesse mundo. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém? Ó Deus, nos ajuda a entender o motivo de termos um corpo. Nos ajuda, Senhor, a não ser escravos do prazer mundano, ilícito, mas também nos ajuda a experimentar aquele prazer, aquela alegria, aquele gozo para o qual fomos criados na união contigo, com Cristo ressurreto e no poder do Espírito Santo. Eu oro pelos jovens que aqui se encontram e que têm feito um uso errado do corpo. Tenha misericórdia deles. Oramos também, Senhor, por aqueles que se sentem tristes e abatidos, rejeitando a si mesmos, de que eles possam ver a glória que está destinada ao corpo que o Senhor lhes deu. E nos ajuda a viver sempre glorificando o Senhor também no nosso corpo. É por meio dele que nós oramos. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.